Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Raiê, sou arquiteto formado aqui na FAO. Também sou pesquisador do grupo de pesquisa que está organizando esse seminário. E hoje eu vou estar aqui fazendo essa parte da mediação da primeira mesa do nosso seminário. Com imensa alegria que a gente inicia esse seminário chamado Arquitetos e Ocupações, com o objetivo da gente explorar ainda mais essa área de atuação que é pouco explorada na academia, mas que é fundamental para a gente conseguir construir uma arquitetura que tenha um maior impacto na sociedade e que seja mais inclusiva. Esse seminário ele nasce aí da conjunção do grupo de pesquisa da qual eu faço parte, que é Ocupações à Necessidade de Morar, que pesquisa ocupações urbanas em Porto Alegre, junto com o projeto 2 aqui da Faculdade de Arquitetura. Para abrir nosso seminário, a gente tem dois convidados muito especiais aí, para estar convidando para fazer parte da mesa, para fazer suas explanações. Queria convidar, então, chamando para fazer a mesa, Cláudia Fávaro, arquiteta e urbanista, especialista em gestão estratégica do território urbano pela Unicinos, militante do direito por terra e moradia e sócia fundadora do escritório Mãos, Arquitetura, Terra e Território. Também queria convidar... Obrigado. Também queria convidar para participar o Felipe Drago, é arquiteto e urbanista aqui pela URGS, doutor em planejamento regional pelo Procur, pode vir para cá. E também é pesquisador junto com o nosso grupo de pesquisa. Aí cada um deles vai fazer a explanação e depois a gente vai abrir um espaço para perguntas e conversa. É isso, obrigado. Alô? Alô? Tá, vocês estão me ouvindo? Não tá funcionando o microfone. Mas eu posso falar assim? Tá, então tá bem. Então, boa tarde a todos e a todas. Isso funciona? Melhor. Então, boa tarde a todos e a todas e a todes. É uma satisfação enorme estar aqui na Universidade Federal. Os professores tão queridos, né, tão combativos aí, que estão sempre estudando, ajudando e divulgando a pauta do direito à moradia e das ocupações, né? Eu queria começar dizendo e exaltando a coragem de fazer um seminário como esse nessa conjuntura, assim, né? De chamar, né, o seminário como Arquitetos e Ocupações, né? Justamente nesse momento em que a gente passa por um momento de criminalização das ocupações e das pessoas que ocupam. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas inclusive a nível estadual, nacional e agora municipal, tem tramitado projetos de lei que criminalizam quem ocupa, com o objetivo de fazer com que não acessem mais direitos sociais, que não consigam aí desenvolver sua vida e ter suas conquistas, né? E isso é muito duro para todo mundo que acredita numa cidade mais justa e igualitária. Eu não preparei um PowerPoint, assim, né, porque não é muito meu perfil também, mas combinei com o professor Fuão, o professor José Carlos, que eu ia contar um pouco da minha trajetória, né, e a partir disso ir tentando discutir com vocês alguns temas que dizem respeito a esse processo das ocupações e o que eu fiz também enquanto militante, enquanto arquiteta que trabalhou nesse tema, assim, né. Então, sou uma menina branca que vem do interior, eu sou de Caxias do Sul, mas me criei em Nova Petrópolis, uma cidade da Serra Gaúcha, uma cidade bastante alemã, preconceituosa, né? E vim estudar na Unicinos, então saí do interior, vim para a região metropolitana, meio perdidona. Passei numa universidade privada, não passei numa universidade federal, né? Minha mãe, para vocês terem uma ideia, é cabeleireira, meu pai um autodidata cachaceiro, então, sem muitas condições, né, mas não tive a oportunidade na época de conseguir acessar nenhuma bolsa, então tive que trabalhar bastante, tive a experiência de trabalhar em vários escritórios diferentes, né, para poder pagar minha faculdade. Então, uma das principais dificuldades que eu acho para todo estudante não é só o acesso à universidade, porque todos que estamos aqui somos privilegiados, quem tem um diploma é privilegiado, quem entra na universidade é privilegiado. E sempre entendi esse papel como um papel de responsabilidade, acima de tudo. Responsabilidade social, responsabilidade com o mundo, com a cidade, né?
Mas, além do acesso, é a permanência na universidade, conseguir sair dela. Eu acho que eu levei 9 anos para me formar, e nesses 9 anos, foram 9 anos não só de luta para me formar, mas de permanecer, de subsistir, né? E de militância também, porque a minha militância começa por uma necessidade. A necessidade básica de poder comprar os meus materiais, de poder pagar a minha universidade, de poder permanecer nela e sair, assim. Então, começo a minha militância antes de ser arquiteta, no centro acadêmico, né, no CALAU, lá na Unicinos, é o Centro Acadêmico Livre de Arquitetura e Urbanismo. Quando eu chego na universidade, tá a turma toda acampada, lá na Unicinos tem um redondo, assim, né, onde é a reitoria. Então tá todo mundo acampado lá no meio do redondo, lutando contra o aumento da mensalidade. E eu chego em São Leopoldo sem ter onde morar, porque eu tinha que procurar um apartamento para morar, ou uma casa do estudante. E aí eu digo, bom, eu tenho uma barraca, então eu acho que aqui é meu lugar, pelo menos por uma semana, até que eu consiga correr aí São Leopoldo e achar um lugar para morar, é aqui que eu vou ficar. E ali eu comecei a desenvolver essa luta para reduzir a mensalidade, que nós conseguimos, inclusive, naquela oportunidade, reduzimos 10% na mensalidade, no processo judicial, enfim, mas também a luta pela moradia. Logo em seguida, eu fico 3 anos, eu acho, no diretório, ali, no CALAU. Depois eu sou coordenadora do Diretório Central dos Estudantes, então avanço no sentido de entender uma pauta mais ampla, que não era só esse debate sobre arquitetura, né, mas também sobre a questão política, entendendo as questões conjunturais do nosso país. Isso era, para vocês terem uma ideia, nos anos 2000, né, eu entro na faculdade em 1999, levo 9 anos para me formar, me formo em 2009, e no Diretório Central dos Estudantes, quando eu fui eleita, nós fomos eleitos numa chapa independente, então eu não tinha partido político nessa época, hoje eu sou filiada no PSOL, e 2 companheiros do MST vão até a posse e nos levam uma bandeira, mas eu não sabia muito sobre o MST, a não ser o que se falava na TV. E aí, eles levam a bandeira e a gente coloca aquela bandeira na frente do DCE. Digo, pô, que legal essa bandeira, né? Oh, os 2 vieram até aqui, eles são lá de TAPES, eram os 2 companheiros. Vamos botar essa bandeira aqui na frente, então tá, colocamos lá, fizemos a comemoração e no dia seguinte de manhã me ligam, eu tô em casa, eu tinha aula só de tarde e tinha uma mobilização de 2.000 pessoas quase, tinha muita gente na frente do DCE contra aquela bandeira, que tinha que arrancar aquela bandeira e as pessoas estavam subindo na sede do DCE, era um barracão de obra antigo, para arrancar a bandeira. E aí tá, a turma corre para lá, me lembro que tinha outros companheiros que já tinham mais experiência nisso, e eu fico estarrecida com aquilo, né? Mas por que arrancar uma bandeira da frente de um diretório, que é uma bandeira de luta, né? Toda essa perspectiva da criminalização do movimento. Porque são terroristas, porque são vagabundos, porque são isso, porque são aquilo, porque ocupam, porque tiram terra dos outros, porque etc. E aí, bom, deu uma apaziguada na questão, terminou a mobilização, a bandeira permaneceu, e aí a gente começa então a debater como fazer essa aproximação do movimento com os estudantes, né? Então, durante a nossa gestão lá no Diretório Central em São Leopoldo, nós fizemos várias feiras orgânicas, o MST tinha aquele lonão, a gente botava lá na frente, e aí eu comecei a ter um contato mais direto com os assentados. Então, eu conheci o Ayrton ali de Nova Santa Rita, conheci a Carlinha de Livramento, uma série de companheiros e companheiras do MST, e não sei aonde, a Marli, educadora popular, que dá aula numa escola há 40 anos, é terrorista. Acorda às 5 horas da manhã para começar na lida do campo e termina às 6 da tarde. Trabalha muito, né? Muito mais do que muito filhinho de papai, que às vezes fica dentro de gabinete ar-condicionado, né? Então, ali eu comecei a entender que, bom, eu precisava me aprofundar nisso, tive a oportunidade de fazer o estágio interdisciplinar de vivência, que era uma iniciativa que o MST tinha na época de levar os estudantes para os assentamentos. Então a gente foi para um assentamento, fizemos uma formação política de 10 dias, depois eu fui morar no assentamento Capela, em Nova Santa Rita, por 15 dias, trabalhei lá no arroz, eles estavam começando com a questão do arroz na época,
E aí conheci o movimento por dentro, né? E quando me formei, eu fiquei uns 4 meses, eu acho, sem trabalho, muito desesperado, assim, né? Quando a gente se forma, tipo, a gente tá cheio de estágio, tem ali o salário e tal, a gente consegue viver, e quando se forma, daqui a pouco não tem nem a universidade, nem o trabalho, nem nada, né? Mas aí o MST basicamente veio me puxar na porta da universidade e eu fui coordenar o setor de habitação do movimento. E aí foi uma baita experiência, assim, né? Nós produzimos, né, porque é um trabalho coletivo, quase 6.000 unidades habitacionais nos assentamentos da reforma agrária, ainda num processo anterior ao que a gente conhece hoje como Minha Casa Minha Vida. Na época era a Resolução 460 e a Resolução 518, que eram resoluções que davam início ao que seria depois a construção de um programa habitacional, seja urbano ou rural. Então, um programa super deficitário, não previa nada de assistência técnica social ou de recursos para a própria cooperativa que ia produzir as moradias. Então, para vocês terem uma ideia, a gente fazia uma casa de 41 metros quadrados com R$ 8.990. Hoje isso é muito pouco, mas na época ainda era muito pouco. Então, a gente dizia que a gente fazia milagre, né? E o Lula, me lembro, o Lula, quando lançou o programa, ele ainda dizia assim, né? Nosso objetivo é construir uma casa no osso, né? Que é essa coisa. Não tinha nada, não tinha cerâmica, não tinha reboco, não tinha forro. Era a parede, o piso, o teto, o banheiro e a fossa, né? Com o objetivo do camponês se fixar no campo, porque essa era uma dificuldade muito grande, né? Porque a turma ficava, às vezes, de 6 meses a 4 anos embaixo da lona, nos acampamentos na beira da estrada, e quando era assentado, era jogado numa terra, às vezes 30, 40 quilômetros, 80 quilômetros de estrada de chão, longe pra caramba, sem nenhum insumo para começar a produzir. Sem uma enxada, sem uma casa, sem água, sem nenhuma condição, né? Então eu brinco, quem não conhece o assentamento Capela, eu sugiro conhecer, assim, porque é um dos assentamentos que eu considero os mais desenvolvidos do MST no Rio Grande do Sul. Hoje tem padaria, agrovila, fábrica de arroz, um matadouro frigorífico que o Mãos construiu, enfim, toda uma estrutura. Mas eu gosto de dizer, né, que o assentamento fez agora 27, 28 anos, e eles chegaram lá com uma lona, um colchão e um lampião. Nada mais que isso. Então, a partir dali, toda a reprodução da vida, né, naquele espaço. Bom, isso foi um baita aprendizado quando eu cheguei na COSEARTS, é a cooperativa, né, que o MST tem. O MST estava 6 meses sem arquiteto, sem técnico. Ele estava tocando com os próprios técnicos ali do movimento. O MST é um movimento que tem uma característica... Quanto tempo? Você tem que ir me avisando, senão eu vou me passar. 10 minutos já, né? Então, vamos lá. O MST tem uma característica de formar muita gente para trabalhar, né? Então, tinha a Coptec, que era a cooperativa dos técnicos, e a turma ia trabalhando lá. E aí eu comecei... E para mim era uma diferença muito grande, assim, porque nos estágios e na universidade, principalmente, a gente trabalha muito com grandes projetos, né? Eles dão um museu para a gente fazer, dão grandes edifícios, dão umas coisas assim que a gente nunca vai fazer na vida real, né? E tu vai trabalhar nos escritórios, esses escritórios que trabalham para a burguesia, tu vai fazer lá banheiro de 9 mil, 10 mil, uma pia custa o valor da casa inteira que eu estava construindo no MST, e tu vai lá fazer para o cliente, ele ainda fecha o nariz e manda o pedreiro quebrar tudo porque o rejunte não ficou alinhado com a torneira. E aí tu chega lá e tu faz uma casa no osso para um assentado que quase não tem os dentes, e ele olha para ti como se tu fosse a salvadora da pátria da vida dele, entendeu? Porque aquilo é tamanha transformação, tu tirar uma pessoa debaixo do barraco, porque daí não é mais a lona, não é o acampamento, mas ele construiu lá um galpão para ir para uma casa onde ele pode começar a planejar, melhorar e desenvolver a sua vida ali. Então eu fiquei no MST trabalhando nessa função de 2008 até 2013. Em 2011, o MST me coloca numa tarefa que foi a luta do Morro Santa Teresa, que é em frente ali ao Beira Rio, né? Era uma comunidade que estava toda ela sendo ameaçada de remoção, né? Nem me lembro o que eles queriam fazer na época. Só vender, eu acho, né? Não tinha uma coisa de um projeto, nada. Era o PL 388. E aí, um PL lá na Assembleia Legislativa diz que iam vender a área por um valor irrisório
e não dizia para onde as famílias iam ir. Era em torno de 4.000 famílias ali, bem na frente do Beira-Rio, na frente do Guaíba, uma área linda ali, né? E aí, o objetivo... E aí foi onde eu vim para a luta urbana, né? Que até então eu estava na assessoria técnica rural. O meu trabalho ali basicamente era a formação em direitos, porque as pessoas não sabem os direitos que têm, não sabem que a moradia é um direito, não sabem negociar sua moradia, não sabem construir esse processo coletivo, porque a vida, o capitalismo, o nosso sistema ensina que isso tudo é individual, que a tua casa é tua responsabilidade, que a tua vida é tua responsabilidade, e quanto menos as pessoas tiverem o entendimento de que essa luta é uma luta coletiva, mais fácil para o sistema. Então, eu entendo a minha função ali como uma função antissistêmica, que era de fomentar a resistência daquela população às remoções forçadas. Nós tivemos uma vitória naquela luta, nós conseguimos derrotar o PL 388 e as famílias estão lá até hoje. E, infelizmente, desde então, não se avançou na regularização fundiária. Acho que duas comunidades, a União, eram 5 comunidades, né? Não vou explicar todo o processo, não vai dar tempo. Mas a gente não conseguiu avançar nisso. O governo do estado agora está fazendo a regularização fundiária ali no Morro Santa Teresa, mas muito lento, com muita dificuldade, e até hoje as pessoas não têm o título de propriedade. Aquela remoção estava num contexto, que era o contexto de que logo se avizinhava a Copa do Mundo de 2014, aonde entrou ali um rol de 11 obras de mobilidade que estavam na matriz de responsabilidades da Copa do Mundo e que iam atingir uma série de comunidades na cidade. E aí ali a gente queria expandir a experiência do Morro Santa Teresa para todas as outras comunidades. Então, entre elas ali toda aquela duplicação da Avenida Tronco, que pegava 20 e poucas comunidades ali, mas principalmente a Vila Cristal e ali a Cruzeiro, né? Então foi todo um processo longo de violação de direitos, de demolição de casas, de jogar as pessoas no aluguel social. Foi uma luta muito bonita, de muita resistência, né? Onde a gente fez uma campanha bacana, que era a campanha Chave por Chave. Tu lembra disso? Da Chave por Chave. Quantos terrenos foram marcados? A gente fez uma pesquisa lá com o seu Zé, que a gente chegou a indicar, né, para a prefeitura a desapropriação de 17 terrenos ali no Cristal, né? E tinha outros ainda na Cruzeiro. Eles chegaram a ser desapropriados. Chegou a ser licitado o projeto, mas nunca foi construído um tijolo. Então, ninguém ali nunca ganhou efetivamente uma casa. Agora, eu acho que ontem foi lançado o projeto ali da Tamandaré 1 e 2, que vão ser construídas unidades habitacionais para as remoções do Arroio Cavalhada, que já é mais antigo, que é o PISA, o Projeto Integrado Socioambiental. Então, a gente tem um passivo gigante desse processo. Então, ali foi toda a Avenida Tronco, toda a Vila Dique, toda a Vila Nazaré. Então, nós passamos em Porto Alegre, que foi a experiência que eu vivi, quase 15 anos, só de remoção forçada na cidade. E tudo que foi produzido de moradia popular em Porto Alegre foi para remoções forçadas, de moradia pública. Seja a Chocolatão, seja o Marista, seja o Bonfim, seja o Porto Novo, todos os empreendimentos habitacionais do DEMAB que foram construídos são resultado de remoções forçadas. E esse foi todo um processo de resistência que eu tive a sorte de participar, né? E isso não aconteceu só em Porto Alegre, né? Nós tínhamos os comitês populares da Copa, que faziam a resistência, e aí nós formamos a articulação nacional dos comitês populares da Copa, que fizeram esse monitoramento e esse acompanhamento nas 14 cidades sedes onde a Copa ia acontecer. E aconteceu remoção por tudo, foram mais de 200 mil pessoas removidas no país, enfim, toda uma série de violações que eu não vou ter tempo de detalhar. Ai, que medo daquele caderno. Bom, depois disso, o que eu percebi, assim, que a gente estava só resistindo. A gente estava resistindo à remoção, resistindo a isso, resistindo àquilo, resistindo. E, poxa, estava na hora do povo se organizar para dar uma tacadinha, né? Pegar umas áreas aí que estão ociosas, que não cumprem a função social da propriedade, organizar esse povo para reivindicar esses direitos e para produzir moradias para quem precisa, né? Porque é muito bom que se diga que
Eu sempre tremo, tá? Eu posso falar para 5, 10, 15 pessoas, eu sempre fico nervosa e sempre tremo. Então, se acostume. E aí, a gente começou a tratar da criação do movimento aqui no Rio Grande do Sul, que era um movimento que já tinha uma articulação grande a nível nacional, que estava crescendo muito, que era o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST. Então, eu fui fundadora do movimento, sim, do MTST aqui no Rio Grande do Sul. Eu fiquei nesse movimento de 2014, quando terminou a Copa, até 2016. Em 2016 eu rompo com o movimento. Não vou dar muitos detalhes, mas principalmente por conta de uma ocupação que foi feita no lixão. E eu tinha muita dificuldade com isso, porque eu acho que não se precisa de bandeira de movimento social para ocupar lixão. Acho que as pessoas ocupam sozinhas, eu acho que tem outras terras mais disputáveis que tem que se fazer, mas tudo bem, eu não condeno, as pessoas estão lá, agora vão ganhar o compra assistida e vão ter uma condição de moradia, mas para mim isso não foi bom. E aí, daí claro, eu entrei em pânico, né? Para minha militância, eu meio que dei uma tremida nas bases, mas aí veio a proposta do MST de mudar um pouco de tema. Então eu saí um pouco da área da moradia e o MST me colocou num programa que chamava Terra Forte, que era para a produção de agroindústrias da agricultura familiar. Então eu fundo o Mãos, está aqui o Douglas, que também trabalha no Mãos, a Shirley, meus queridos companheiros que também tocam no escritório e também vão apresentar aqui a experiência amanhã, né? E a gente começa a construir várias agroindústrias em vários assentamentos da reforma agrária. Então eu fiz 8 padarias, 4 vegetais, 1 matadouro, complexo industrial do arroz orgânico ali em Eldorado do Sul, que foi executado pela metade, ainda não foi colocado todo, enfim. E também foi uma experiência gigante, né? Então, principalmente na agricultura familiar e na luta do MST, a gente não pode falar de moradia sem falar de produção. Sem falar de fazer a reforma agrária dar certo, né? Porque a reforma agrária é se manter na terra, é ter a moradia, mas também é dar a condição de colocar a comida na mesa, né? Então tem aquela velha frase que se diz se o campo não planta, a cidade não janta. Então tenho também muito orgulho de dizer, né? Esse projeto que a gente fez aí do complexo industrial do arroz orgânico foi... o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, são em torno de 14 a 17 mil toneladas ano, e pegar o conhecimento dessa cadeia produtiva, ter esse conhecimento de entender como funciona esse processo todo, foi muito interessante. E também o matadouro frigorífico da Copan, que se vocês puderem ir conhecer, é muito legal também de ver, que também é um programa completamente diferente de qualquer programa de necessidades que tu vai fazer, né? Então, se tu faz uma fábrica de celular, tu pega e vai juntando as pecinhas até que forme o celular, né? Tu fazer um matadouro, tu pega uma peça de um animal, né? Espero que não tenham vegetarianos aqui. E desmonta aquele bicho e tudo é utilizado. Então, tudo tem que ter um destino. Então, também foi um desafio muito grande. Bom, e o Mão surge nessa estratégia, né? De juntar os arquitetos para dar assessoria aos movimentos sociais, aos movimentos populares. Começa com essa inquietação do MST, mas também passa a trabalhar em diversas comunidades da cidade com a regularização fundiária, com assessoria técnica, com assistência técnica de habitação de interesse social. 20 segundos? 20 minutos, tá, então eu tenho 10. Tá. E isso também nos dá toda uma condição de fazer o debate político da cidade, de fazer o enfrentamento também, porque trabalhar com assistência técnica não é só levar arquitetura, não é só trabalhar com arquitetura, é trabalhar com a vida das pessoas. Então, tu não pode chegar numa comunidade e começar trabalhar com essa comunidade, simplesmente abandonar ou simplesmente achar que elas são uma sequência de boletos que vão entrar e vão pagar contas e com isso tu vai conseguir resolver os seus problemas econômicos, né? Lá no Mãos eu dizia, né? Agora eu tô afastada do Mãos, vai fazer acho que uns 5 anos mais ou menos, e a turma toca no escritório eles mesmos, da forma deles, eu respeito muito isso, e acabei indo trabalhar como assessora técnica da bancada do PSOL na Câmara de Vereadores. Então também foi outra experiência diferente, né, que é de fazer leis, que é de intervir na cidade a partir de outra forma, de fazer uma defesa mais política desse processo, assim, né? E eu acho que
Enfim, isso dá um pouco a dimensão das diferentes áreas, né? Eu acho que eu fui passando por várias coisas na minha trajetória como arquiteta, assim, diferentes uma das outras, e cada vez que eu mudava de uma coisa para outra, assim, era um desespero, assim, porque nunca vou me esquecer o quanto eu chorei, jogando bem limpo com vocês, quando o MST me tirou da habitação para me botar na agroindústria. Assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer fábrica de arroz? Eu passei a vida inteira produzindo moradia e agora vou ter que fazer isso. Eu tava muito brava, eu fiquei muito brava com a turma mesmo, eu quase rompi com eles. E hoje eu agradeço. Agradeço porque foi uma caminhada que me deu uma experiência muito diversa, assim. E um dos últimos projetos também, que é um projeto que a gente se orgulha muito, foi a Biofábrica, que é uma pequena fábrica de biofertilizantes que a gente fez ali no assentamento em Viamão, que é toda uma outra forma de contraponto ao veneno, né? Nesse processo da alimentação saudável que tem aí. Bom, mas nesses últimos 10 minutos, então, eu vou falar um pouco da questão conjuntural da moradia hoje, principalmente na cidade de Porto Alegre, né? Falei para vocês já, né, que nos últimos 15 anos, toda a produção de moradia que teve foi uma produção de remoção forçada. Nós tivemos a última gestão Melo, que trabalhou sem produzir nenhuma unidade habitacional na cidade, nenhuma. A única obra que estava sendo desenvolvida na cidade era na aldeia indígena dos Charruas, que eram 9 unidades habitacionais, que ficaram sendo construídas por 10 anos e até hoje não estão prontas. Tem dificuldade de acesso, tem um monte de desculpas pelo processo burocrático, porque a empresa desistiu, porque não sei o quê, mas o fato é uma incompetência gigante, uma desestruturação do Departamento Municipal de Habitação nos últimos 6 anos, impressionante. Todo mundo querendo se aposentar porque o departamento não tinha produtividade, então ninguém tinha vontade de ficar trabalhando naquele lugar, com gestores, não vou chamar de incompetentes ou incapazes, mas assim, sem vontade mesmo de que a política fosse para frente. Em 2016, se não me engano, é aprovada a lei do REURB, né? Que é a de regularização fundiária, que é uma legislação que vem facilitar o processo de regularização fundiária, mas ela vem cheia de contradições, né, de permitir a venda de áreas públicas, por exemplo, e a maioria das áreas que são ocupadas na cidade são áreas verdes, são áreas públicas. Então, se antigamente se falava em regularização fundiária, de manter as pessoas no local, de garantir infraestrutura, de garantir moradia, agora as pessoas precisam pagar pela terra, precisam pagar pela infraestrutura, precisam, né? É todo um processo, assim, mais violador do que toda a falta de infraestrutura que elas já passam durante todo o tempo, pagando impostos como todos nós, né? E para piorar tudo isso, em maio do ano passado, bom, vocês todos sabem, nós vivemos uma catástrofe climática, né, que inundou a cidade toda. Eu moro no Sarandi, fui atingida pelas enchentes, fiquei 30 dias no abrigo no Passo das Pedras, mas também no trabalho que a gente faz lá no Sarandi conseguimos fazer todo um trabalho de solidariedade com as famílias, né? E, embora o governo federal tenha dito que nenhuma família ia ficar sem casa, o que nós estamos vivendo hoje é uma política habitacional que não é uma política habitacional, que é uma política de novo financiarizada, porque Minha Casa Minha Vida já teve essa característica e eu não vou poder explicar agora. Mas que é isso? Tu precisa encontrar uma casa por R$200 mil em qualquer lugar, com escritura, e que passe por uma série de requisitos da Caixa Econômica Federal. Tu tem 60 dias para achar a casa, tu vai achar essa casa sozinho. E bem, o cara da Caixa dizia para mim na reunião semana passada, cada um é responsável pela sua casa. Não vem com essa, Cláudia, de tu querer dizer que tu quer ajudar as pessoas, que tu quer fazer trabalho coletivo, que tu quer... A pessoa é responsável pela sua casa, ela tem o número do seu processo, ela vai procurar a sua casa, ela vai fazer a sua mudança, ela vai. Então, assim, com esse programa, nós vamos passar a viver uma nova higienização social nesses territórios. Por quê? Nós precisamos subir os diques, nós precisamos melhorar os sistemas de proteção contra as cheias? Sim, nós precisamos. Mas isso precisa ser feito com responsabilidade, porque a gente está falando da vida das pessoas. Ali no Sarandi, não sei se vocês viram na TV recentemente, que começaram a demolir as casas. Essas casas que estão sendo demolidas são pessoas que aceitaram o compra assistida.
Nem todas elas assinaram o compra assistida. E muito menos estão morando nas suas casas novas. Essas famílias foram para um aluguel transitório de R$1.000 por mês, que sabe-se lá até quando vai ser pago. E a experiência que nós temos da Tronco é que as famílias que pegaram aluguel social não conseguiram uma casa definitiva, então saíram de uma condição de segurança da posse para virar sem-tetos, né? Então a gente não sabe a efetivação que isso vai ter. E essa é a problemática. E tem gente lá que não quer sair. Por quê? Porque tem casas estruturadas, tem casas de 2, 3 andares. Tem uma senhora que tem uma filha cadeirante, e para mim esse é o melhor exemplo. É uma casa que ela é toda adaptada. Ela adaptou a casa para a filha, de um banheiro grande, rampa de acesso, toda uma condição da filha viver. E ela não está achando uma casa a 200 mil nessas condições. E a Caixa Econômica Federal nem o DEMAB estão sequer preocupados em resolver esse problema. Porque é responsabilidade dela procurar a sua casa. Então não é... o Douglas ainda fez a pergunta na reunião lá, tá, mas tem algum trabalho técnico-social para acompanhar isso? Não. Então é um programa de venda de imóveis que teve como objetivo colocar no mercado toda a produção habitacional do Minha Casa Minha Vida 1, 2, da tenda e dessas que estão aí no estoque habitacional que não conseguem vender. Então vão colocar tudo isso para o governo pagar e vão colocar as pessoas nessas caixinhas de fósforo. E todas espalhadas pela cidade. Deu meus 30 minutos. Eu disse que eu sou uma pessoa rigorosa e que eu cumpro o tempo. Então eu estou à disposição para as perguntas depois, tá bom? Obrigada.